E agora, vamos falar de um dado alarmante, tá? Um dado importante. Veja só, entre janeiro e outubro desse ano, o Disque Denúncia, o Disque 100, o Disque 100 registrou mais de 1.000 denúncias e quase 10 mil violações dos direitos da pessoa idosa. Para combater essas ocorrências, foi lançado hoje um protocolo para combater a violência contra idosos. Quem traz informações ao vivo, então, é o repórter Ivan Lemos, que vai explicar que protocolo é esse, porque os dados, claro, já impressionam, né? São números altos. E o que o governo tem a fazer a respeito, Ivan? Bia, são números altíssimos que impressionam e que a gente tem acompanhado, inclusive aqui nos nossos telejornais, aqui no Cidade AL, noticiando casos absurdos de violência contra idoso. E aí esse protocolo ele estabelece várias demandas, né, para tentar proteger, resguardar a vida desse idoso nos 102 municípios aqui do estado. Vou conversar agora com a Arabella Mendonça, ela é secretária de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, que vai detalhar esse protocolo para a gente. Arabella, boa noite. É um protocolo para dar segurança, tentar dar segurança às pessoas, mas como ele vai funcionar na prática? Boa noite. A proposta do protocolo é ele criar um fluxo de atendimento para toda e qualquer pessoa idosa que seja vítima de violência, para que evite que a pessoa idosa ela dependa da boa vontade daquele profissional que vai atendê-lo. Quando você estabelece fluxo, você estabelece procedimento, você está garantindo o direito daquela pessoa no atendimento, seja na porta de entrada, seja durante o processo de denúncia e seja no acompanhamento dessa denúncia. Falar em porta de entrada, as pessoas também pensam, às vezes, porta de entrada pode ser na delegacia, na denúncia, pode ser num telefonema, pode ser num atendimento de saúde, por exemplo. Sim, a porta de entrada ela vai acontecer nos conselhos de direitos da pessoa idosa, que pode ser municipal ou estadual, vai ser no Ministério Público, vai ser na Defensoria Pública, pode ser também numa UPA, numa unidade básica de saúde. A porta de entrada a gente desenha no protocolo quais são as portas de entrada. Mas a necessidade daquela pessoa idosa pode ser contrária. Ela pode chegar com um ferimento dentro de um CRAS e o CRAS deixa de ser a porta de entrada e a porta de entrada passa a ser ou uma unidade básica de saúde, ou uma UPA, ou um hospital. Vai depender da necessidade daquela pessoa no momento. É uma maneira de deixar esses profissionais mais atentos. Por exemplo, o CRAS chegou ali esse idoso, ou até um postinho de saúde mesmo, percebeu que o idoso está com manchas roxas no braço, por exemplo, a gente ser mais bem didático. Percebeu ali que ele pode ter sido uma vítima de agressão. Então, é a maneira de encaminhar esse idoso para esse atendimento. Antes de encaminhar é a forma como a gente ouve essa pessoa idosa. Ouvir a pessoa idosa, qualificar o seu relato, fazer uma escuta qualificada faz toda a diferença. Porque o que é que acontece? Muitas vezes a gente tem uma tendência a minimizar e fazer com que aquele idoso ele não tenha um relato completo. A gente fica cortando a fala dele, porque muitas vezes as pessoas não têm paciência para ouvir o que ele vai falar. E muitas vezes aquilo que ele fala que foi uma queda, não foi uma queda. Pode ter sido um empurrão, pode ter sido alguma situação de maus tratos ou de negligência. Aquela queda pode não ser uma simples queda, pode ser o não acesso à sua alimentação, o não acesso à sua medicação, pode ser um empurrão. Então, existem várias formas de ouvir essa pessoa idosa para que a partir do relato da sua situação de violência a gente possa identificar de fato o que é que está acontecendo com essa pessoa idosa. Beatriz falou aqui logo no início da nossa entrada ao vivo dos números que são alarmantes, o Disque 100, 1.300 casos de denúncias, quase 10 mil de denúncias de violação a direitos. E aqui em Alagoas a gente tem percebido essas denúncias cada vez maiores. É uma maneira também de tentar ajudar, né, talvez até denunciar mais casos que ficam velados. Na verdade, nós que trabalhamos com essa política, a gente tem uma compreensão de que está de fato acontecendo o protagonismo da pessoa idosa. Essa pessoa ela está tendo fala, essa pessoa idosa ela conhece quais são os mecanismos de denúncia. Ela não mais silencia, ela começa a identificar que existe uma rede de atendimento e que é possível durante a sua escuta identificar e até compreender que ela não está sozinha e que ela pode pedir ajuda. Esse protocolo ele fica disponível aonde? Todos os municípios eles têm acesso, eles precisam cumprir esse protocolo?
Eu quero fazer um registro antes. O protocolo, ele fala da rede de atendimento, ele fala do acompanhamento, da denúncia e ele traz todos os serviços que estão envolvidos, desde os serviços da área da saúde, da assistência, da segurança pública e do judiciário. É importante que as pessoas consigam visualizar dentro do protocolo quais são cada um desses serviços que estão disponíveis para a pessoa idosa. E a outra informação que é extremamente importante, o protocolo, ele não está pronto e acabado para você considerar só a realidade de Maceió. A realidade da pessoa idosa vítima em Maceió é diferente da forma e do fluxo que eu atendo essa pessoa numa cidade menor, como Coité do Noia. Mas independente do município que essa pessoa idosa esteja, é possível realizar o atendimento dessa pessoa idosa. Ele é um fluxo que tem sim a capilaridade de compreender a realidade dos 102 municípios e ele está disponível no site da Secretaria da Cidadania e da Pessoa com Deficiência. Arabela Mendonça, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, um protocolo que já está valendo, que as cidades ali têm acesso, que podem acompanhar essa situação de violência contra a pessoa idosa, né? Qualquer tipo de violência que seja com uma atenção maior para que esse tipo de situação deixe de acontecer, não deveria acontecer, mas a gente sabe que tem uma frequência muito grande e agora Alagoas, nesses 102 municípios do estado, tem esse protocolo para esse atendimento. Bia. Querido Ivan, obrigada, viu, Arabela, mas eu vou aproveitar para deixar a coisa assim até mais prática para o idoso e a idosa que estão nos ouvindo agora. Aproveitando que a Arabela domina o assunto, eu queria que ela explicasse para quem está em casa o que são essas formas de violência. Por exemplo, é considerado a pessoa que fica o dia todo sem fazer uma refeição ou um dia inteiro sem tomar um banho, um idoso. Isso é violência? Isso pode e deve ser denunciado? Vamos deixar isso bem exemplificativo para quem está em casa saber se vive uma condição de violência. Por favor, Ivan. Com certeza, Bia. O vento está muito forte aqui, minha voz está arranhando um pouco. Te peço desculpa ao telespectador. Vou repassar a pergunta para a Arabela. A Bia está observando a seguinte situação: a pessoa que está sem alimentação em casa, a pessoa que sofre outros tipos de negligência ali, também é considerada uma violência. Sim, negligência é um tipo de violência e sim deve ser procurado ajuda. Essa ajuda pode acontecer em qualquer uma das portas de entrada, como também no Disque 100 e no 181. É importante fazer a denúncia. O que a gente não pode mais é tornar a violência contra a pessoa idosa essa coisa tão invisível, onde as pessoas acabam olhando e naturalizando. E não é naturalizar tudo aquilo que acontece com a pessoa idosa. O relato dessa pessoa idosa ela é muito importante. Como eu falei, pode chegar na unidade ou numa unidade de saúde ou em qualquer porta de entrada um relato apenas de uma queda, mas aquilo pode não ser uma queda. A negligência vai estar na não alimentação, não uso da medicação ou no empurrão que essa pessoa idosa leva. E esse não uso da medicação é muito comum. A gente já entrevistou a AB recentemente aqui falando sobre essa violência financeira que muitos filhos ou parentes, eles acabam pegando a pensão ali e não deixam sequer o mínimo de dignidade para os idosos. E isso, infelizmente, a violência patrimonial, que é se apropriar da renda da pessoa idosa, é o maior índice de violação de direitos que nós temos. É se apropriar da renda daquela pessoa idosa, seja da sua aposentadoria, seja do seu benefício. E isso é um crime. Quando você tira dessa pessoa idosa a autonomia dela gerir sua renda ou dela fazer uso daquilo que é importante, como a alimentação e a medicação, isso é um crime. E a gente não pode mais banalizar e nem naturalizar isso. Arabela, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista. É o que ela falou, não pode naturalizar e banalizar essas situações que são tão degradantes. É de causar revolta em qualquer um quando a gente noticia uma situação dessa. Imagina viver isso, né, Bia? Pois é, a gente já trouxe, assim, exemplos horríveis, sabe? Casos chocantes. Por isso que eu fiz questão de abrir a pergunta, para que quem está em casa agora ouvindo falar protocolo contra a violência, é isso, não só para que a rede de saúde perceba, quando recebe um idoso, que ele está muito magrinho, que ele não está cheirando muito bem porque não toma banho, que ele não está caindo, mas sendo empurrado, maltratado, apertado o braço. Não só perceber quem está na ponta na rede de saúde, mas também quem está sofrendo. Saber que vive uma situação de violência e buscar ajuda. Obrigada, Ivan, e também a Arabela, pelas informações, porque realmente isso revolta, né? Os idosos, eles têm que ser cuidados. Eles cuidaram da gente e agora precisa que alguém cuide deles também. A gente não pode negligenciar isso, nem dizer que não tem tempo, não. Porque é obrigação da família cumprir com esse papel. Então, faça o melhor que puder aí pelo seu idoso, tá bom?